Olá, aventureiros. Entrem, sentem-se, sejam bem-vindos à taverna do Beholder Caolho. Estão com fome? Sugiro que provem o javali assado. Hoje ele está espetacular. Se estiverem com sede, recomendo a cerveja Anã das Montanhas Brancas. Dizem que dessa vez o mestre cervejeiro se superou. Mas, desculpem minha indelicadeza. Permitam que me apresente. Eu sou Loreniel, o Bardo Vermelho. Talvez vocês já tenham ouvido as canções que compus sobre Ringwell Arcanasword, ou os poemas sobre Caricanto. Porém, hoje quero lhes contar uma história sobre como todas as outras histórias surgiram. Vou contar para vocês a história do RPG, como ele foi criado, quais foram suas influências, seus benefícios e o que podemos esperar dele no futuro. Mas primeiro preciso pedir uma pequena colaboração. Você que está vendo e ouvindo esta história e não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Vou pedir para todos vocês, se puderem, deixem um like. Se se sentirem confortáveis para comentar, façam isso. Prometo que o taverneiro responderá a todos. Vocês não imaginam o quanto isso ajuda a manter a taverna aberta. Mas permitam que dessa vez eu seja seu anfitrião e embarquem comigo nessa história. Uma vez eu li em um pergaminho que, digamos, eu consegui do Mago Seren, que o RPG, ou se preferirem o Role-Playing Game, é um jogo que envolve os jogadores assumindo papéis fictícios e atuando como personagens dentro de um mundo imaginário. Neste tipo de jogo, eles criam personagens com características, habilidades e histórias únicas e, em seguida, colaboram para criar uma narrativa compartilhada. Dizem que quem orienta esse jogo é um mestre, às vezes também chamam de narrador, e é ele o responsável por criar o cenário ou utilizar algum pronto, descrever situações, controlar personagens não jogadores e aplicar as regras. Os RPGs podem variar em termos de cenário e sistema de regras. Alguns são ambientados em mundos de fantasia medieval, modéstia à parte ou Dragon é meu favorito. Outros exploram cenários futuristas, como o Cyberpunk 2020. Mas podem ser de ficção científica. Eu mesmo gosto muito do Space Dragon, que é um sci-fi retrô. E temos até históricos, como o Desafio dos Bandeirantes, que leva seus jogadores para os tempos do Brasil colonial, quando ainda era conhecido como Terra de Veracruz. Além disso, diferentes sistemas de RPG têm regras diferentes para resolver conflitos, determinar sucessos de ações e desenvolver personagens. Resumindo, o RPG é um jogo que envolve a interpretação de personagens em um ambiente imaginário, com ênfase na narrativa e na colaboração entre os jogadores para criar histórias interessantes. Deixem-me mostrar este outro pergaminho que... Bom, vocês sabem. É que a biblioteca do Seren possui tantos pergaminhos históricos que acho injusto ele reservar todo esse conhecimento apenas para ele. Não é mesmo? Há muitas eras atrás, jovens encenavam batalhas épicas que liam em livros. Para que pudessem tornar isso uma diversão, eles se utilizavam de miniaturas e regras. E essas coisas acabaram tornando-se a estrutura para o que viria a ser o RPG de mesa. Mas bem antes disso acontecer, um grande erudito que sonhava com viagens nas profundezas dos oceanos, homens no espaço e até mesmo transcender o tempo. Havia escrito um tomo que chamou de Little Wars. Nesse tomo, ele descrevia um jogo de guerra onde incluía miniaturas, estratégias e regras de combate semelhantes às que seriam vistas nos RPGs mais tarde. Porém, o que fez com que realmente o RPG viesse a ser concebido foi um jogo de guerra medieval criado por Gary Gygax e Jeff Perrin. Eles o chamavam de Chainmail e surgiu em 1971. Já em 1974,
podemos afirmar que o primeiro RPG de mesa realmente surgiu. Eles o chamavam de Dungeons and Dragons. Com ele foi introduzido elementos inovadores, como personagens jogadores, mestres de jogo, dados poliédricos e uma narrativa rica. Acabou tornando-se o modelo de como seriam todos os outros RPGs que viriam depois. E para que ele fosse criado, dois deuses colaboraram com seu conhecimento. Um deles foi Gary Gygax, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das regras e na criação do universo fantástico de Dungeons and Dragons. O segundo foi Dave Arneson, que atuou na concepção do sistema de jogo, dando ênfase na interpretação de papéis e na narrativa. Infelizmente, neste pergaminho não há mais informações sobre esses deuses. Até porque pretendo trazer mais histórias como essa que você está assistindo agora, e nelas poderemos desvendar mais segredos. Por enquanto, basta vocês saberem que a contribuição deles para a indústria de jogos é amplamente reconhecida, e seu legado perdura através dos muitos fãs e jogadores de RPG em todo o mundo. Mas para que o RPG pudesse se popularizar, alguns fatores místicos deveriam acontecer. O primeiro deles pode-se dizer que foi em 1977. As regras do Dungeons and Dragons foram de certa forma simplificadas, o que fez com que ele mudasse de nome. Passou a se chamar de Advanced Dungeons and Dragons. Houve também a expansão de sua linha de produtos, trazendo módulos de aventuras prontas e suplementos, e isso ajudou a atrair um público mais amplo, inclusive jovens e iniciantes. A base de jogadores começou a aumentar consideravelmente e fez com que Advanced Dungeons and Dragons fosse frequentemente citado na mídia. Já na década seguinte, obras de grandes eruditos ganharam popularidade entre jovens e adultos. O Senhor dos Anéis de Tolkien e as Crônicas de Nárnia de Lewis contribuíram para o interesse geral na fantasia e na aventura. E já que o Advanced Dungeons and Dragons também se utilizava das mesmas narrativas, acabou atraindo muitos fãs de literatura para o hobby. Houve também o surgimento de máquinas concebidas por deuses de conhecimento infinito. Chamaram essas máquinas de computadores e consoles de jogos. E títulos como Ultima, Wizardry, The Bard's Tale e Dragon Quest trouxeram mecânicas de RPG para o mundo dos videogames, o que atraiu um novo público para o gênero. Magos ilusionistas faziam com que as pessoas vissem em uma sala escura uma coisa que chamaram de filme. E obras como Conan o Bárbaro, Labirinto e A História Sem Fim traziam elementos de fantasia e aventura para as telas grandes. Isso acabou inspirando jogadores e atraindo entusiastas. Além disso, desenhos animados como Caverna do Dragão apresentavam temas de RPG para as crianças. Contava a história de um grupo de jovens que vieram de seu mundo e viveram diversas aventuras aqui no meu. Pobres garotos, se soubessem a verdade, talvez não seguissem os conselhos daquele velho que aparece para eles de vez em quando. Teve também a abertura de lojas especializadas em jogos. Elas ficaram conhecidas como Game Stores, ajudaram a criar comunidades de jogadores e eram locais onde as pessoas podiam comprar suprimentos e conhecer outros entusiastas. O início de convenções dedicadas a jogos de tabuleiro e RPGs, como a Gen Con, tornaram-se populares. Esses eventos proporcionaram um espaço para jogadores se reunirem, trocarem ideias e participarem de campeonatos. Mas nem tudo sempre foi tão favorável assim. Houve uma certa onda de preocupação e desconfiança sobre o RPG, pois muitas pessoas não conheciam ou não entendiam o que era. Alguns achavam um pouco estranho, jovens se reunindo em locais isolados e conversando sobre magia, espadas e dragões. Nosso taverneiro mesmo tem um episódio onde sofreu preconceito por jogar e falar sobre o tema, mas vou deixar essa história para que ele conte, quem sabe, numa próxima vez. Basta vocês saberem que no final esse tipo de atitude acabou aguçando mais a curiosidade de algumas pessoas e acabou atraindo o interesse para o tema. O que tirou o RPG das sombras, digamos assim. Pois bem, se vocês chegaram até aqui e querem continuar vendo esse tipo de conteúdo no canal, vou pedir mais uma vez para que se inscrevam, compartilhem esse vídeo, deixem seu like e ativem as notificações para não ficarem de fora de nenhum conteúdo.
Se puderem, deixem também um comentário, como já disse antes, tudo isso é muito importante, e você não imagina o quanto isso ajuda a manter a taverna funcionando. Dentro em breve, estarei trazendo a parte 2 desse conteúdo, onde vou contar para vocês como os RPGs foram introduzidos nos jogos eletrônicos, qual foi o impacto causado na indústria de games, como ele trouxe à tona discussões sobre a diversidade e inclusão, como ele ajuda de forma simples a melhorar o conhecimento de matemática, história e geografia, o surgimento de novas franquias que acabaram dando origem a belos romances e mudaram a forma como escritores viriam a conceber suas obras. Contarei também como ele ajuda na interação com outras pessoas, na leitura e desenvolvimento da imaginação. E iremos debater sobre como o RPG de mesa se encontra hoje em dia, o que o futuro reserva e qual o seu legado. Que os deuses protejam vocês em suas jornadas e que eles os guiem de volta a esta taverna.